Nosso precioso e querido irmão Leonel Quevedo de Camargo escreveu contestando o vídeo que eu fiz para o Tiago Tadashi. Ele escreveu, citando um verso de Tiago: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não ter as obras? Porventura a tua fé pode salvá-lo? Então veja, o que acontece é que a nossa Irmandade faz o seguinte: eles pegam um liquidificador, um liquidificador como esse que você está vendo aí, e bota a Bíblia dentro e faz uma sopinha de versinho, um suco de Bíblia. Sem considerar que a palavra de Deus, a Bíblia, ela foi inspirada pelo Espírito Santo, e a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. O que eu quero dizer com inspiração? Com inspiração, eu estou querendo dizer o seguinte, que o Espírito Santo colocou na mente e no coração dos apóstolos aquilo que ele queria que fosse registrado para o nosso conhecimento e a nossa informação. Então, veja o que ela diz a respeito de si mesma. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para corrigir, para redarguir, para instruir em justiça. Está em 2 Timóteo, capítulos 3, verso 16. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia não é um livro maluco para a gente ficar fazendo com os versos da Bíblia sopa de letrinha, tá? Suco de Bíblia, né? Não, a gente precisa ter cuidado nas nossas interpretações. No caso aqui, veja, o nosso querido irmão Quevedo está usando a palavra de Deus, né, contra a palavra do próprio Deus, que é uma coisa absurda, né? Que não deveria acontecer, porque é conflitante. Veja como é conflitante com o ensino de Jesus. Veja aí, olha os versos que o Senhor Jesus fala sobre a nossa salvação e vê se ele fala em obras. Veja se fala em obras. Recomendo que vocês façam uma pausa no vídeo e examinem verso por verso. São 20 versos onde o Senhor Jesus diz que simplesmente que quem crê nele tem a vida eterna. Se obras fizessem parte da nossa salvação, ele diria, por exemplo, o verso de João 6,47, onde está escrito: quem crê em mim tem a vida eterna, ele diria: quem crê em mim e pratica boas obras tem a vida eterna. Além do que, veja, tem 8 exemplos de pessoas salvas com as simples palavras, com a simples expressão: a tua fé te salvou. O verbo salvar ainda está flexionado no passado, mostrando que eles foram salvos num momento anterior ao encontro com Jesus. Entenda, a maneira como o Senhor Jesus ensinou sobre salvação e os exemplos que ele deixou registrado aí no Novo Testamento, nós podemos entender que, primeiro, a nossa salvação é somente pela fé. Tá? O Senhor Jesus ensinou isso. Tá? E eu estou falando alguma coisa estranha ao ensino, à doutrina da Igreja Congregação Cristã no Brasil, que esse nosso querido irmão Quevedo pertence? Eu estou falando alguma coisa estranha? Vamos ver qual é a nossa doutrina a respeito de como se processa a nossa salvação. Vamos ver. Olha aí, leia, presta atenção, está lá no final do seu inário, confira.
Está escrito: nós cremos que a regeneração ou o novo nascimento só se recebe pela fé em Jesus Cristo. Olha como está expresso: só se recebe pela fé em Jesus Cristo. Ora, se os primitivos irmãos, na convenção de 1927, eles acreditassem que a salvação era por meio de boas obras, estaria escrito isso de maneira diferente. Estaria escrito que nós cremos que a regeneração ou o novo nascimento só se recebe pela fé e as boas obras, ou pela fé e a firmeza e fidelidade, ou pela fé e pertencer à congregação cristã no Brasil, ou pela fé e o batismo, mas a doutrina nossa não ensina nada disso. Essas crenças que você, meu querido irmão Quevedo, e outros mais, a grande maioria da irmandade da congregação que acredita dessa maneira, vocês estão na apostasia das nossas doutrinas, porque as nossas doutrinas não são essas. E por isso, você não tem certeza da sua salvação. E por que eu disse que você, Quevedo, estava usando a palavra de Deus contra a palavra de Deus? Porque o Senhor Jesus estava se manifestando pelo Espírito de Deus, né? E Tiago também registrou esse verso, né? Escreveu esse versinho inspirado pelo Espírito de Deus, tá bom? Então você está usando o ensino de Tiago contra a palavra de Jesus Cristo. Veja bem agora o tamanho da sua loucura, tá? Quem é Jesus? Quem é o Senhor Jesus? O Senhor Jesus é o Deus que se fez homem. Você vê isso no nosso segundo ponto de doutrina. Por favor, hein? Confira o que eu estou dizendo, Tá vendo? Lá no final do seu inário tem lá os 12 pontos de doutrina. Tá vendo aqui, meu filho, Tá vendo? Eu vou falar agora a respeito desse aqui, tá vendo? Dá para você ver aqui, Segundo ponto de doutrina. Nós cremos que há um só Deus, né? Tá vendo? Então vou falar, confira lá, hein? Confira tudo que eu tô falando, para não dizer que eu tô mentindo, hein? Salva a sua alma, porque nessas crenças malucas você vai parar no inferno. Veja aí, veja aí. Veja a nossa doutrina. Diz que na unidade de Deus há 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Veja, o Filho é parte inerente de Deus. O que significa essa palavra inerente? Quer dizer intimamente unido, que é atributo ou propriedade de algo ou alguém, que faz parte da pessoa ou da coisa e que é inseparável. Veja, o verbo haver indica uma situação que não muda. A personalidade de Deus é constituída de 3 pessoas distintas. Na eternidade, quando não existia absolutamente nada, Deus é assim. Agora ele é assim e será eternamente, porque ele mesmo falou: eu, o Senhor, não mudo. Deus não pode mudar a sua própria personalidade, entendeu? Bem, agora nós vamos conversar a respeito do terceiro ponto de doutrina, que trata de uma maneira muito específica, especial, a respeito da divindade de Jesus Cristo, declarando que ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que nele há 2 naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Veja, a nossa doutrina diz, lá no terceiro ponto de doutrina, confira no seu inário para ver se estou falando a verdade. Confira no nosso inário, tá? Veja, o terceiro ponto de doutrina diz assim: nós cremos que Jesus Cristo, o Filho de Deus,
é a palavra feito carne, é a palavra feito carne, havendo assumido uma natureza humana dentro do ventre de Maria Virgem, possuindo ele, por conseguinte, duas naturezas, a divina e a humana. Agora presta atenção, presta atenção. Por isso é chamado verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Entendeu? E é o único Salvador, pois sofreu a morte pela culpa de todos os homens. Está vendo aí? Essa é a nossa doutrina, falando especificamente da pessoa de Jesus, que é o próprio Deus que se fez homem e habitou entre nós, conforme esse verso que você está vendo aí agora. Entendeu? Está vendo? Então, ele era Deus, verso 1 diz que ele era Deus, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Essa palavra verbo é o Senhor Jesus na eternidade. Tá? O verso 3 diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tá? Por quê? Porque Deus não fez o sol, a luz, os planetas, tá? Com as suas mãos. Ele falou e aconteceu. Verbo significa palavra. Tá? Então, Deus emitiu a palavra. Ele disse, por exemplo, lá no livro de Gênesis, haja luz e houve luz. Essa palavra que saiu da boca de Deus é Jesus Cristo na eternidade. O verso 14 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o verbo é Jesus Cristo na eternidade que se fez homem. Entrando no mundo, ele recebeu o nome de Jesus. O anjo falou a José e falou a Maria que aquela criança deveria receber o nome de Jesus. E o título Cristo, e a palavra Cristo é um título que ele recebeu depois que entrou no mundo. Veja o testemunho do Senhor Jesus no Novo Testamento. Ele se declarou o Yahvé que apareceu a Moisés lá no Monte Horebe o tempo todo. Você não sabe, mas ele falava em aramaico. E quando a flexão verbal eu sou, em aramaico é Yahvé. Todas as vezes que ele dizia eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição. Todas as vezes que ele falava eu sou, ele estava falando em aramaico e dizendo-se o Yahvé que apareceu a Moisés lá no Monte Horebe, quando ele escreveu lá os 10 mandamentos. Não somente isso, mas também, durante o seu ministério aqui na face dessa terra, ele fez coisas que somente Deus pode fazer ou Deus é merecedor. Por exemplo, perdoar pecados. Ele disse a várias pessoas, perdoados estão os seus pecados. Também, ele aceitou a adoração. Várias pessoas se prostraram na sua presença em adoração. E a nenhuma delas ele disse, levanta, adora somente a Deus. A nenhuma delas ele disse isso. Ele aceitou ser adorado. Além do que, o próprio Deus mandou que ele fosse adorado. Ele recebesse a adoração. Você está vendo os versos que mostram isso. Recomendo que você faça uma pausa nesse vídeo e confira na sua Bíblia
Se eu estou falando a verdade, veja o que diz o Pai no livro de Hebreus, capítulo 1, verso 6. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Veja, a ordem do Pai é que a pessoa do Senhor Jesus seja adorada por todos os homens. Aqui, entenda, primogênito não é a palavra que nós conhecemos na língua portuguesa como filho mais velho, como se Deus houvesse gerado outros filhos. Mas a palavra aqui significa proeminência, primazia, liderança. Isto quer dizer que diante dele, ninguém pode contradizer ou se contrapor. Papa, apóstolos, bispos, pastores, anciães, como o caso da congregação, conselho de anciães, conselhos ministeriais, seja o que for, sejam quais sejam tais homens, a proeminência, a liderança, a primazia é do Senhor Jesus. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. O Senhor Jesus disse: se não crerdes que eu sou, perecereis nos vossos pecados. E é evidente que esse nosso querido irmão não crê na divindade de Jesus Cristo, como a grande maioria da nossa irmandade, porque foram ensinados dessa maneira por esse ministério envolvido com a maçonaria. E por isso tem a ousadia de contrapor à palavra do próprio Deus que se fez homem, a palavra de Tiago. Mas quem foi Tiago? Quem é este Tiago que encontramos aqui nas Escrituras Sagradas? O Novo Testamento nos apresenta 4 Tiagos. Um deles, inexpressivo. É mencionado o seu nome, mais nada. 2 outros são Tiago, filho de Alfeu, e Tiago, filho de Zebedeu, que era irmão de João, João o apóstolo. O João que escreveu o Evangelho e escreveu também o livro do Apocalipse e as 3 cartas que estão aí no Novo Testamento. E o outro Tiago, esse dessa carta que está aí no Novo Testamento, o livro de Tiago, este foi irmão do Senhor. Mas ele nem apóstolo foi. Para substituir Judas, que traiu o Senhor, os apóstolos decidiram por Barsabás, José Barsabás e Matias. Não escolheram Tiago. Por que será? Simples. Porque ele não tinha qualificação para o exercício do ministério do apostolado. Ele foi bispo na cidade de Jerusalém, mas ele não foi apóstolo. Ele não foi nem escolhido para o apostolado quando da decisão dos apóstolos de escolher um substituto para Judas, que traiu o Senhor. Foi incrédulo durante toda a sua vida e só se converteu mediante uma aparição especial depois da ressurreição. O Espírito Santo apontou a pessoa de Matias e não apontou Tiago, irmão do Senhor. Por quê? Por quê? Porque Tiago não tinha qualificação para ser um apóstolo do Senhor. Como Paulo fala lá
na carta a Timóteo, que o ministro precisa ter qualificação para o exercício do seu ministério. Ele tinha qualificação para ser bispo, e de fato foi, mas ele não tinha qualificação para ser um apóstolo. Por isso o Espírito Santo não o indicou para o apostolado. Com isso eu não estou querendo dizer que Tiago não escreveu a sua carta inspirada por Deus. O que eu estou dizendo é que você não pode usar o que disse Tiago para contradizer o próprio Deus que se fez homem, Jesus Cristo, como a nossa irmandade faz, porque foram ensinados por estes homens da maçonaria que não creem, não acreditam na divindade de Jesus Cristo. Entendeu? Tiago, ele foi incrédulo a vida toda. Incrédulo a vida toda. Ouviu de seu pai o testemunho de que um anjo lhe apareceu falando sobre Jesus, que ele seria o Messias. Ele ouviu da sua mãe que o anjo lhe apareceu dizendo que aquela criança que estava sendo gerada em seu ventre seria o Salvador da humanidade. Ouviu as pessoas darem testemunho de milagres maravilhosos que o Senhor Jesus realizava. Ressuscitar mortos, dar vista a cegos, paralíticos andar. Obras gloriosas, maravilhosas, mas ele não creu. Só veio se converter depois da ressurreição. E para ele se converter, o Senhor Jesus precisou aparecer de uma maneira particular, senão ele não ia se converter. O Senhor Jesus mesmo disse: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. O homem era de coração endurecido. Converteu-se mediante uma aparição especial do Senhor. E foi colocado pelo ministério como bispo na cidade de Jerusalém. Morreu porque deu testemunho da divindade de Jesus Cristo. Mas se não houvesse essa aparição do Senhor, talvez não se convertesse. Agora, o ministério envolvido com a maçonaria ensina o nosso povo a não crer na divindade do Senhor Jesus para acreditar na palavra de Tiago, que nem apóstolo foi. Mas diante do ensino do Senhor Jesus, nenhum homem pode se contrapor. Nem bispo, nem ancião, nem apóstolo, nem papa, nem o conselho dos anciães, nem um conselho de ministerial de qualquer igreja pode ser usada a palavra de homens para se contrapor à palavra do próprio Deus. Agora, é isso que esse ministério incrédulo e mentiroso está fazendo. Tomar o controle da igreja com sinaizinhos aí, ó, como esse daqui, tá? Sinais com os olhos, com os pés, com as mãos. Tomar o controle da igreja e perverteram as nossas crenças. E estão levando toda a nossa irmandade para o inferno. Olha, meu amigo, você que está vendo esse vídeo, se arrependa, se converta da sua incredulidade e coloque no seu coração acreditar, acima de tudo, acima de qualquer coisa, nas palavras do próprio Deus que se fez homem. Creia na sua salvação, porque aquele sangue derramado na cruz do Calvário é suficiente para salvar qualquer homem, seja ele quem for.